E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Seu horário que você vai estar vendo. Hoje eu queria falar sobre a ideia da imagem, né? Como que as pessoas pensam, né? O que as pessoas pensam sobre você. Está nesse período de pandemia e algo que a gente tem percebido, né? Que as redes sociais, a mídia, né? De maneira geral, mídia eletrônica, né? Escrita, televisiva, né? Revista, muita coisa tem aí moldado, né, a maneira como vemos a própria realidade. E é sempre interessante a gente pensar, né, a imagem, né, que nós estamos passando para as pessoas também. Estamos mais tempo dentro de casa, né? Às vezes as pessoas estão tendo contato aí com a gente pelas redes sociais, né? E é sempre importante a gente estar sempre pensando e repensando, né, o nosso testemunho. E isso passa pela maneira como nos apresentamos para aqueles que estão ao nosso redor. E para isso eu queria pensar num texto de Jó, capítulo 1, verso 1. Ele diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Já comentei com vocês sobre a história, né, de Jó, né, sobre o livro de Jó. A história de Jó, né, o objetivo geral dela é dizer que o justo sofre. Você vê que já no verso 1, ele é apresentado como um personagem, né, como uma pessoa justa, íntegra, que evitava o mal, né? E acontece uma série de coisas ruins na vida dele, sem ter um motivo aparente, né? E o livro todo é justamente para poder explicar a ideia de que o justo também sofre e que às vezes o sofrimento pode também não ter uma explicação. E entender o livro de Jó é interessante nesse aspecto, né? Nesse momento, muita gente morrendo, muita gente doente ainda, apesar da liberação do comércio, apesar da liberação desse monte de coisa, a doença ainda está aí matando muita gente, né? Muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade, né? Muita gente passando necessidade financeira. E alguns, em meio a esse momento de dor e sofrimento, às vezes se perguntam, né? Por que que aconteceu comigo? Por que na minha família? Né? Por que que isso está acontecendo agora? E às vezes não há uma explicação, não há um motivo, né? Porque para alguns está tão difícil, para outros não está tão difícil assim, né? Eu vi uma reportagem aí recente dizendo que alguns empresários, né, a fortuna deles cresceu nesse período, porque eles souberam investir em determinadas áreas e tal, né? Em meio a tanta gente perdendo emprego, tem gente que está ficando mais rico ainda, né? E de meio honesto, né? Não era nem questão de corrupção, mas gente que já tinha dinheiro soube aplicar aí em algumas áreas e isso rendeu mais dinheiro. Por que que isso acontece? Né? Porque uns são ricos, outros são pobres, porque uns ficam doentes e se curam, porque outros ficam doentes e não se curam. Não há resposta para isso. E a gente precisa entender que, em meio a tudo isso, Deus está presente, Deus é soberano, Deus continua nos ajudando a lidar com todas essas dificuldades, tanto com as coisas boas como com as coisas ruins. E, em meio a tudo isso, nós precisamos continuar dando testemunho, preservando a imagem de um cristão e de cristã, né? E o que é muito difícil hoje em dia. A gente tem visto aí nos jornais, nas mídias sociais, né, muitas notícias de gente que se diz evangélico, gente que diz que se batizou, né? Outro dia eu vi até batismo online, né? A pessoa batizando online, mas o testemunho e a vida da pessoa não muda. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque as pessoas dentro da sua casa, né, os seus vizinhos, os colegas de trabalho, né, para aqueles que estão trabalhando, nós continuamos a ser crentes, né, apesar de todas essas dificuldades. E por isso lembrar dessa pergunta, né, o que as pessoas pensam sobre você, é muito importante. O ideal é que nós tenhamos esse padrão, né, conforme Jó é apresentado, né, de pessoas íntegras, justas, tementes a Deus e que se desviavam do mal. Eu queria pensar três coisas a partir dessa pergunta, né? O que as pessoas pensam sobre você em meio a esse período de pandemia, período de dor, de sofrimento, de incerteza, né? Em meio a esse período de sofrimento, né? O que as pessoas pensam sobre você? Para lidar com essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa lembrar,
né, porque você já sabe disso, é que não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo dentro de casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança. Isso é um desafio muito grande. Muitas pessoas, né, que querem agradar a todos acabam se decepcionando e decepcionando os outros. Então, por isso é importante entender que não dá para agradar todo mundo. Você tem uma opinião, você tem gostos, né? Você tem uma educação, você tem um jeito de ser que não vai agradar todo mundo. Então, entenda, tem gente que simplesmente não gosta de você. Simplesmente não vai gostar de você. E por mais que você faça, essa pessoa não vai gostar de você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que mesmo sendo crente, mesmo em busca da santidade, mesmo pessoas que tentam fazer o melhor para ajudar o próximo, né, respeitar, fazer tudo de bom, mesmo fazendo tudo isso, existem pessoas que não vão gostar de você. Por isso, continue sendo crente, continue buscando a santidade, continue obedecendo a Deus, continue dando testemunho. Porque não adianta, existem pessoas que se desviam do caminho de Deus, que deixam de agradar a Deus, às vezes, porque querem agradar aqueles que estão ao seu redor, e isso não vai acontecer. Por quê? Porque existem simplesmente pessoas que não vão gostar de você. Então, encarar isso é uma realidade. Então, a gente precisa, em meio a isso, né, continuar testemunhando, vivendo, fazendo o nosso melhor, sendo as melhores pessoas possíveis, né, obedecendo a Deus, a palavra, né, os valores do reino de Deus, amando, perdoando, sendo fraternos, tendo compaixão, mesmo fazendo tudo isso. Existem pessoas que não vão gostar de você e que não gostam de você, né? Eu conheço um monte de gente que não gosta de mim. O que eu posso fazer? Eu vou continuar sendo crente, vou continuar fazendo as coisas da melhor maneira possível, né? Às vezes eu ajudo até quem não gosta de mim, né? E como cristãos, essa é a nossa tarefa, né? Mesmo pessoas que não gostem da gente são pessoas que merecem e carecem da nossa ajuda. Porque como cristãos a gente tem que estar aí seguindo o exemplo de amor e de perdão de Jesus Cristo. Não é fácil, não é simples, mas entenda, né? Seja cristão, dê o melhor do seu testemunho, mesmo para aquelas pessoas que não gostam de você. Entenda, é uma realidade. Nessa época, então, né, aí onde todo mundo tem uma opinião e todo mundo expõe essa opinião, entenda que essa realidade está presente na sua e na minha vida, né? Segundo, seja você mesmo, né? Então, sabendo que não é possível agradar a todos, sabendo que, mesmo sendo uma boa pessoa, uma ótima pessoa, a melhor pessoa do mundo, você não vai agradar a todos, seja você mesmo. Agora, seja você mesmo aprendendo a respeitar o outro, né? Porque existem pessoas que dizem, né, de maneira arrogante, soberba, eu sou assim mesmo, a pessoa tem que me aturar. Isso é desrespeito, na verdade, né? Com isso você não ganha ninguém. E aí você não está dando um bom testemunho quando age dessa maneira, né? Dentro de nossas casas, né? Com nossos familiares, a gente precisa ser sincero, né? Mas respeitando o outro, né? Entendendo a opinião do outro. Um torce para um time, outro torce para outro time, né? Então, respeitar isso, né? Você não vai deixar de torcer para o seu time, você não vai deixar de ter a sua opinião sobre política, né? Mas respeitando o outro, né? Entendendo também essa questão do respeito em relação à opinião do outro. Todo mundo tem direito a ter uma opinião, ainda que você não concorde, ainda que o outro também não concorde com a sua opinião. Mas seja você mesmo, tenha a sua opinião, né? Tenha os seus valores, haja da maneira como você acha correto, né? De acordo com os valores bíblicos, mas também respeitando as limitações, a opinião do outro, né? Hoje em dia não é de hoje, né? Não é um fenômeno de hoje essa questão, né, não é algo da pandemia, né? Essa falta de respeito pela opinião do outro, é algo que a gente já tem visto aí há muito tempo, mas a gente precisa estar sendo lembrado disso. Precisamos aprender constantemente a respeitar o outro e a opinião do outro, porque o outro também tem direito à opinião. Se está certo ou errado, problema dele ou dela, né?
Então, seja você mesmo, não perca o seu caráter, não perca a sua essência, né, de cristão, de cristã. E isso não é um impedimento para que você respeite aqueles que estão ao seu redor. Terceira coisa que me chama à mente, aí diante dessa pergunta, né, o que os outros pensam sobre você, é a ideia de que nós precisamos dar bom testemunho, apesar de tudo. Apesar de um mundo que vive por imagem, apesar de pessoas agirem com falsidade, né, ao nosso redor, na política, né, nos governos, na empresa, né, a gente tem visto aí muita hipocrisia, muita falsidade. Apesar disso tudo, nós precisamos continuar a dar bom testemunho. Pense no verso 1, né, do texto de Jó. Jó, ele é apresentado como alguém íntegro, justo e temente a Deus que se desviava do mal. Eu e você precisamos ser vistos dessa maneira. Não é simples, não é fácil, né? Como eu falei, nem todo mundo vai gostar de você. Então, por mais crente que você seja, vai ter gente que sempre vai arrumar uma coisinha para falar mal de você. Então, segue a vida, né? Você não pode fazer nada com isso. Continue sendo você mesmo, sendo crente, sendo cristão. Continue dando um bom testemunho, né? Porque lembre-se, suas ações, elas devem falar muito mais alto do que as palavras. A gente vê isso muito na política, né? O político, antes de se eleger, fala que vai cuidar da saúde, da segurança e da educação. E a maioria dos políticos do Brasil, a gente vê que o que eles sempre descuidam da saúde, da segurança e da educação, né? Que hoje são áreas que a gente vê aí que estão carentes, né? Continuam carentes, não é só no nosso período, mas há tanto tempo aí que a gente ouve esse discurso. Por quê? Porque a fala é uma e a ação é outra. Mas tem gente que age assim também, né? Tem gente que diz que vai ajudar, tem gente que diz que é boa, tem gente que diz que perdoa, mas, na verdade, a ação dela ou dele não demonstra isso. Então, o testemunho é fundamental para que as pessoas, ao olharem para mim e para você, elas possam dizer assim, ó, não gosto do Ricardo, mas ele é crente. Dá para perceber que ele é crente, né? Ah, não gosto, né, do jeito que o Ricardo fala. Ah, mas ele ele não é desonesto, né? Ah, não gosto disso, né, em fulano, mas ele não dá bom testemunho. Quer dizer, as pessoas precisam, né, olhar para a gente, olhando para a gente como crente, mesmo não gostando da gente, né? Isso é possível, né? Jesus Cristo foi uma pessoa perfeita que não teve pecado, mataram ele. Então, imagina aí você, né? A outra ideia, né, dentro dessa questão do testemunho, é que nós precisamos seguir o modelo de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Não são os políticos, não são os líderes religiosos, né? Então, Cristo, que é esse modelo de homem perfeito, de ser humano perfeito, ele que tem que ser o nosso modelo, aquele que nós devemos imitar. E lembre-se, mesmo Jesus, né, foi o Deus entre nós, uma pessoa que não tinha pecado, não gostavam dele. Então, também não vão gostar de você, também não vão gostar de mim. Aceite isso. Mas pessoas que ficam frustradas, né? Ah, fulano não gosta de mim. Ah, Beltrano não gosta de mim. Ah, vou mudar isso. Aí muda o corte de cabelo, muda o estilo de roupa, muda as opiniões, para que caia na graça das pessoas. Seja você mesmo, entenda que nem todo mundo vai gostar de você. E, em meio a tudo isso, continue dando testemunho, certo? Porque pessoas que são realmente nossos amigos, nossas amigas, gostam da gente do jeito que a gente é, né? Você não precisa mudar nada aí, né, para poder agradar A, B, C ou D, né? Então é um desafio. Persevere nas boas ações, mesmo cercado ou cercada pela maldade, né? O mundo hoje é uma maldade. Eu vi uma reportagem recentemente de uma rica, né, falando que não se devia dar comida para os pobres, né? Porque a rua é um atrativo, como se pobreza fosse uma escolha, né? Como se pobreza, né, é a opção para as pessoas, como se todo mundo tivesse oportunidade de emprego, né, ou tivesse opção de ter uma vida melhor. Gente assim é ruim, existe gente ruim assim, né? Mas mesmo diante de pessoas ruins dessa maneira, eu e você precisamos perseverar nas boas ações.
em boas palavras, né? Tentar motivar as pessoas, alertar dos perigos que estão por aí, obviamente, né? Mas também agir para melhorar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso alcance. Então, diante de um mundo mau, diante de um mundo insensível, diante de um mundo hipócrita, persevere em boas ações, persevere, né, em boas palavras, persevere na denúncia da maldade, né? Não se cale diante da maldade. Então, o que as pessoas pensam sobre você? Que elas pensem sobre você seja algo semelhante a Cristo, né? Entenda, isso não quer dizer que vão gostar de você, isso não quer dizer que você é perfeito ou perfeita, mas isso quer dizer que você está seguindo o exemplo de Cristo. Precisamos nos esforçar sempre para que as pessoas, né, olhem para nós como seguidores e seguidoras de Cristo. Não é fácil, não é simples, mas nós precisamos perseverar nessa caminhada, né? Por quê, gente? A gente está em meio à pandemia ainda, né? Muita coisa acontecendo. A gente não sabe ainda se vai voltar aos cultos ou não, né? Apesar das liberações aí dos governos, a gente está conversando, né? A gente voltando, a gente vai voltar devagarinho. Mas a gente não é crente só na igreja, né? A gente é crente dentro de casa, no trabalho, na vizinhança. E mesmo em meio a um momento de tanta dor, tanto sofrimento e tanta ansiedade, as pessoas precisam olhar para nós como um farol que é um guia, né? Em meio à escuridão. O mundo está aí, né? Em meio a tanta injustiça, corrupção, maldade, né? Mesmo diante de uma doença que está atacando todo o mundo, a maldade não acabou, né? As pessoas não se tornaram melhores por causa disso. Então, por isso, eu e você precisamos perseverar no bom testemunho, na imitação de Cristo. Entender a realidade, que nem todo mundo vai gostar da gente, seguir os nossos valores, né? E imitar a Cristo acima de tudo. Gostaria que você pensasse nisso. O que as pessoas pensam sobre você? Se pensam algo diferente daquilo que é o testemunhar de Cristo, precisamos mudar. O mundo no qual nós vivemos precisa de pessoas que façam a diferença. Pessoas que façam a diferença imitando a Cristo. Não a esse pessoal todo aí que está fazendo esse monte de besteira aí no governo, nessas igrejas de televisão, mas pessoas que realmente sejam imitadores de Cristo, para que onde quer que estejamos, possamos fazer uma boa diferença. É boa diferença porque a nossa vida aponta para Cristo. Valeu, gente. É isso aí. Até um próximo encontro. Valeu, abraço.